Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Oi, doutor, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, doutor. Hoje a gente vai falar do cigarro sem fumaça, o tabaco sem fumaça, os vapes, essas que tem fumaça, né? Só não tem carburação, né? E faz mal e mata do mesmo jeito, né, doutor? Saiu um trabalho recente do New England Journal of Medicine mostrando que mais de 360 milhões de pessoas em cerca de 140 países usam algum tipo de tabaco sem combustão. No Brasil era muito comum, no interior, o fumo de mascar, né? O rapé, que é o tabaco em pó, o fumo em pó. Existem outros mais na região da Ásia, Kutka, Kaini, que eles chamam. Mas o problema é que 80% desses usuários estão em países de baixa e média renda. A gente sabe que o cigarro o consumo dele, o cigarro tradicional, vem caindo, mas o uso do tabaco sem fumaça está aumentando, principalmente em regiões como Índia, Bangladesh, Paquistão. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, Tatiana, classifica o tabaco sem fumo, seja ele de que maneira, mascado ou em outro tipo de consumo, um agente cancerígeno do tipo 1. Ou seja, existe evidência sólida de que causa câncer em humanos. E, em especial, a gente está falando dos câncer de boca. No Brasil, as formas mais comuns são o tabaco aquecido, que é um tipo de vape, onde ele não é queimado, mas ele é aquecido, ele cria um vapor que, teoricamente, tem menos toxinas, mas tem nicotina, são proibidos no Brasil. Esse produto é um daqueles que sofre uma pressão muito grande para a grande produtora de tabaco brasileiro, que é a Philip Morris International, que defende a liberação. Já chegaram no Brasil os sachês de nicotina, que são pequenas bolsinhas de um papel que se dissolve, ele é colocado entre a gengiva e a bochecha para liberar a nicotina, também está sendo discutido e é proibido aqui no Brasil. E o cigarro eletrônico tradicional, esse que você falou, que ele queima por vaporização alguns líquidos que contêm ou não nicotina. Também são ilegais, só é vendido ilegalmente, é proibido pela Anvisa. Agora, segundo a USP, Tatiana, mais de 10 milhões de pessoas usam produtos de tabaco sem fumaça. Sejam desses que a gente falou, vape, tabaco aquecido, os sachês, e mais tradicionalmente, regionalmente, em alguns lugares ainda, o fumo de mascar. Né? São 390 mil novos casos de câncer de boca no mundo por ano, isso dados de 2022, que foi a consolidação, e 30% deles estão diretamente ligados ao uso do tabaco sem fumaça. Um ponto importante também destacado nesse artigo é a toxicidade variável, porque no cigarro industrializado, muitos desses itens diferentes, porque eles são feitos artesanalmente, então você não sabe a quantidade de nicotina, o que tem de substância que é adicionada dentro, e tudo isso aumenta mais ainda com a dificuldade do controle e também o risco para a saúde. E o risco maior é que a venda, né, que é feita pelos fabricantes é de que o tabaco sem fumaça ele é culturalmente mais aceito, né, porque ele não tem cheiro ruim, não tem fumaça ruim, né? Então é uma estratégia que a gente conhece, a mesma estratégia que eles já usaram lá atrás, no passado, para vender o cigarro tradicional, e só para chamar a atenção sempre. Apesar de serem proibidos os cigarros eletrônicos no Brasil, segundo a pesquisa Vigitel do Ministério da Saúde, em 2023, 2% da população adulta nas capitais e no Distrito Federal usou cigarro eletrônico. E o que é pior? A maior prevalência foi entre jovens de 18 a 24 anos, com 6% deles já tendo experimentado isso. Então, gente, é para entender que tabaco sem fumaça, seja ele mascado, seja do jeito que for, no vape, nesse tabaco aquecido, que é um vape um pouco diferente, ele causa dependência, porque, na verdade, eu volto a dizer, eu não gosto nem mais de chamar a indústria do tabaco, a indústria da nicotina, porque é isso que eles vendem. Eles buscam outras formas de oferecer nicotina para a população,
para que as pessoas fiquem viciadas e continuem consumindo. Esse é que é o problema, e com todas as consequências ruins que a gente já conhece. Perfeitamente. Como é que a Anvisa se posiciona a respeito desses cigarros, desses tabacos, sei lá, dessas substâncias? Os que já tentaram ser apresentados à Anvisa, Tatiana, foram basicamente os vapes, né, os vaporizadores, e essa outra forma que é o tabaco aquecido. E, no fundo, é um cigarro eletrônico diferente. A Anvisa manteve a proibição que já existe desde 2019, uma proibição antiga, tentou se derrubar no passado, vamos lembrar, houve um movimento, inclusive, no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, tentando empurrar esse troço para cima dos brasileiros, só que aquela coisa, né? Apesar de ser a Comissão de Assuntos Econômicos, eles não fizeram a conta do estrago que vai ser feito e da conta que a gente vai ter que pagar no futuro, né? Eles estão muito preocupados, talvez, com outras coisas mais próximas, vamos dizer assim, porque não tem razão por que alguém defender essa liberação. Mas a Anvisa conseguiu bater pé e manter a proibição. Mas o comércio ilegal é assustador. A gente vai em qualquer lugar nas grandes cidades, né? Quem sai à noite, você encontra as pessoas vendendo em banquinhas, como se fossem aquelas plataformas antigas de filme, né? Que vendiam cigarro e doce em cinema. As pessoas andam com aquilo na rua vendendo cigarro eletrônico. Isso está na porta de qualquer bar, em qualquer boate, em qualquer lugar que se encontram as pessoas, inclusive, principalmente os jovens, nas cidades grandes, né? Bom, eu temo que a gente tenha que falar mais sobre esse assunto aqui ao longo do ano, viu, doutor? Obrigada por hoje. Sei que o senhor vai sair de férias, né? Exatamente. Temos aí um longo, nem tão longo assim, né? 2 semanas de descanso. Muito bem. Descanse, obrigada e até a volta. E se tiver alguma coisa muito urgente, sabe que a gente sempre de férias, mas tá ligado, né? Médico, né, doutor? Plantão médico que chama. Beijo, doutor. Médico a bordo, sempre tem um doutor. Um beijo pra vocês, meninas. Até mais. Beijo.